Ontem à tarde o Faustão fez o seu transplante, colocou o seu coração lá e o coraçãozinho das pessoas delirou por não entender como que pode. Faustão, milionário, foi passado na frente das pessoas, né? Comprou o coração. Aqui no Brasil as coisas não vão, porque os ricos dominam. Falaram um monte de coisa. E eu vim dar o meu pitaco nesse vídeo, até porque eu sou transplantado de pâncreas e rim em 16 de junho de 2019, ano que vem, completo 5 anos de transplante. Se você não sabia. Meu nome é Alexandre, inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário para dar uma força no canal. Eu abri algumas guias aqui no meu computador. Eu sou pessoa com deficiência visual também. E assim, galera, antes de entrar na vibe da manada, sabe, fazer esse movimento de manada, de acreditar logo em tudo que vai lendo, na superfície, sabe, é preciso que a gente se aprofunde, pesquise um pouco mais, entenda como que funciona o Sistema Nacional de Transplante brasileiro, que é o maior sistema público de transplante do mundo. Ele só perde para o sistema privado norte-americano, que, como acabei de dizer, é privado. Lá tem que pagar, lá o negócio é milhões para colocar um coração. Mas aqui é público e é o maior do mundo e é muito eficiente. Eu sou prova disso. Eu tô com o meu rim, com o pâncreas aqui, em função de uma equipe muito capacitada aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e que é aqui da região onde eu moro, e graças ao Sistema Nacional de Transplante, ao SUS. É preciso a gente reconhecer, galera. Então, o Faustão, ele não passou na frente. Só que a gente tem que entender que a fila de transplante, ela funciona assim, respeitando uma ordem cronológica, sim, mas ela funciona também respeitando alguns critérios de prioridade, que são, além da compatibilidade sanguínea e genética, é a gravidade do paciente. Então tem pacientes que eles conseguem ficar na fila de transplante e tá lá na sua casa, vivendo a sua vida, esperando o seu coração. Mas tem paciente que tem que ficar internado, porque já está numa situação grave. Ficar na UTI, que era o caso do Faustão. O Fausto Silva, ele estava internado desde o dia 5 de agosto e entrou na fila entre o dia 19 e dia 20. E aí o que acontece? Um outro critério é a localização. Se você tem um paciente aqui que está na posição 1, mas o coração dele saiu lá no Acre, a captação, teve lá um falecimento de alguém, uma doação da família, porque é a família que decide, só que fica meio que inviável a equipe se deslocar daqui até lá para buscar esse coração. E de repente tem uma pessoa numa posição um pouco para trás, lá naquela região, ou ali em Amazonas, essa pessoa vai ser contemplada. Então, a fila única, o Sistema Nacional de Transplante, ele organiza e fiscaliza a nível nacional. Mas as equipes, elas se organizam regionalmente, nos estados. Então a gente tem uma central aqui em São Paulo, a gente tem uma central em Minas, e assim funciona nos estados, nas regiões. Então o que acontece? O Faustão, pelo critério de gravidade, aqui no estado de São Paulo, ele já estava entre os 4 mais graves ali da fila. E ele era a posição número 2. Agora, vai ter que se levantar aí a informação do porquê a equipe do paciente número 1 de gravidade ali, né, no critério de gravidade, recusou o coração que foi captado, parece, ali na cidade de Santos. Então, é claro que as pessoas vão querer saber agora o porquê que a equipe desse paciente 1 recusou o órgão. Mas o Faustão, ele era na posição 2,
porque ele estava numa situação grave e já com 73 anos de idade. Então, galera, não teve nada de ilegal, não teve nada de compra, de escândalo. A fila funciona assim. O Brasil hoje tem cerca de 386 pessoas aguardando um coração. Só que não é todo mundo que está numa situação grave. Tem pessoas que estão aguardando o coração, mas está ali, vivendo a sua vida. A gravidade, ela é quando a pessoa tem que ficar internada, por exemplo, dialisando, porque o coração, como ele fica fraco, ele vai parando de bombear. Então tem que fazer diálise para manter o bombeamento no corpo e também para se manter a pressão, porque a pressão vai ficando muito baixa. Então a pessoa tem que ficar internada. E aí tem que se administrar medicamento para manter a pressão também. Então, assim, tem pacientes que estão na fila, mas não estão nessa situação. E para todos os órgãos é meio que parecido. É claro, para rim e pâncreas, que foi o meu caso, não tem essa gravidade às vezes. Tem algumas, mas não nesse nível. Para fígado também tem uma certa gravidade, porque fígado também. O paciente não pode ficar sem o fígado. Por exemplo, eu sem o pâncreas, eu posso ficar sem o pâncreas. É só eu tomar insulina. Eu posso ficar sem o rim. É só eu fazer hemodiálise, como eu fiz, 4 anos. Mas coração, rim, essas coisas são mais graves e existe uma fila de prioridade dentro da fila única nacional. Então é isso que a gente precisa de entender. E o Faustão, ali, ele respeitou todos os critérios. O Brasil, até um estímulo aí, né, para que as pessoas doem mais, as famílias decidam doar. Fica esse apelo aqui de quem é um transplantado. Eu sou muito grato ao Sistema Nacional de Transplante e à família da pessoa que me doou. E fica esse apelo para que as pessoas doem, façam a doação. É claro, desde que os órgãos, né, estejam aptos para serem doados. O Brasil tem uma fila de cerca de 65 mil pessoas. Deixa eu confirmar aqui para vocês, ó. Fila transplante, quantidade de Deixa eu ver, no Brasil. Ó. Título clicável, título nível 2. Título clicável Deixa eu ver, ó. 2 em 2022. Ó, 2022. 26 mil cirurgias de transplante no Brasil, entre os quais 305 mortes de coração. Título nível 1 resultado, clicável título nível 2 trecho da web índice, título clicável nível 3 em 2022, foram quase 26 mil cirurgias de transplante 26 no Brasil, mil, hein? entre os quais 350 Ano passado. de coração. Ano passado, 26 mil transplantes feitos, né? Nos quais quase 360 de coração. E a gente tem uma fila ainda de 65 mil pessoas, né? 386 pessoas esperando só para receber um coração. Então você vê que a proporção é menor, não é uma fila de coração tão imensa assim, mas existe, né? E existe dentro dessa fila do coração os critérios de gravidade, de risco, os pacientes que estão com risco. Então, eu acho que é preciso a gente entender isso daí, analisar e não sair já julgando e dando a sentença que houve isso, houve aquilo. Vai ter que ter um esclarecimento sobre esse paciente 1 aí que teve a recusa do órgão, mas às vezes foi por algum critério de compatibilidade, a gente não sabe. Talvez a gente saiba nos próximos dias, mas até então foi tudo normal, né? E eu acho que a gente tem que valorizar o nosso sistema nacional de transplante. Até o Ministério da Saúde emitiu uma nota falando que tudo foi dentro da normalidade. Eu li também um trecho da nota. E assim, eu fiquei 2 anos e meio na fila de transplante. Eu fiquei do final de 2016, dezembro, até junho de 2019 para receber o meu transplante. Então, porque eu podia esperar. Inclusive, teve 3 chamadas para eu receber o transplante, né? Então teve 3 chamadas. Na primeira eu fui na posição 3, na segunda eu continuei na posição 3, aí uma amiga minha que era a posição 2 faleceu, e aí na terceira chamada eu já estava na posição 1.
E quando eu cheguei no hospital, lá no HC, tinha outra pessoa ali já, que é uma amiga minha hoje, que foi transplantada depois de mim, esperando. Por quê? São feitos alguns exames ali de compatibilidade sanguínea e genética. Se não desse certo pra mim, ela já estava ali esperando, porque o pâncreas, ele é um órgão que não pode ficar muito tempo fora. Então, mas deu certo pra mim. E naquele dia foi pra mim o transplante, no dia 16 de junho. Aí, alguns meses depois, essa minha outra amiga que tava ali, eu me tornei amigo depois, né? Ela realizou o dela. Porque existe um tempo que o órgão pode ficar fora, né? Então, o coração é o que menos pode ficar fora. Depois, eu acho que é pulmão. Aí depois vem, acho que fígado e pâncreas, alguma coisa assim. E aí tem alguns outros órgãos e o rim é o último. O rim é um dos que mais podem ficar, né, fora do corpo. Então, galera, é isso. Dá uma pesquisada. Sabe, tem muita informação confiável na internet, do Ministério da Saúde, das próprias centrais, né, de transplante, aqui do estado de São Paulo, do estado de onde você mora, para não ficar na superfície, né, e ser levado nesse movimento de manada de cancelamento, de julgamento, de condenação, que é uma coisa que a sociedade tem feito muito, né? Essa mania de condenar, né? De não entender direito, não querer entender direito e condenar. Poxa, né? A gente tem que sair dessa, tá bom? Olha, um abraço, até o próximo vídeo. Deixa um comentário aí, compartilhe esse vídeo com alguém que se interessa, esteja na fila de transplante ou até um transplantário. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!